Seja bem-vindo, você que está chegando. Hoje eu quero falar sobre simplificar a vida de oração. Como você pode então ter simplificado? Sabe, tem pessoas que querem orar, mas eles não conseguem orar. Eles acham que é muito difícil, acham que é complicado. Na verdade, eu já tenho um vídeo aqui falando como orar por 1 hora. Mas esse aqui eu quero simplificar de uma maneira prática, de uma maneira de relacionamento, que eu sei que vai ser muito, muito especial para você. Depois desse encontro nosso aqui, sua vida de oração nunca vai ser mais a mesma. Ela vai mudar para melhor. Você pode dizer amém? Então Deus, ele é um Deus de comunicação. Deus é um Deus de relacionamento. Então Deus, ele está sempre querendo comunicar. Enquanto nós estamos nessa vida, é da vontade de Deus que você ouça a voz dele e que você ande guiado pela vontade de Deus. De fato, o homem em si pode fazer o que quiser. Não precisa necessariamente querer andar na vontade de Deus, não é verdade? Mas Deus, ele tem uma vontade perfeita para você, que aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então você reconheceu que a vontade de Deus é melhor para você. Você não quer andar em viver coisas que não é a vontade de Deus para você, ou que é apenas a vontade permissiva de Deus para você. Você quer viver a perfeita vontade de Deus, não quer? Então tem que ser do jeito que Deus fala. Tem que ser dentro do tempo de Deus e tem que ser da forma de Deus. Lá em Eclesiastes, diz que Deus tem o tempo e a forma. Deus tem o tempo e a forma de cada coisa ser realizada. Então, primeiro você precisa entender que a oração é falar com Deus e ouvir Deus falar. Algumas vezes eu digo aqui para vocês que tem gente que não ouve Deus falar porque realmente não ora. E às vezes até ouve Deus falar através de outras pessoas, né? Mas não ouve Deus falar direto com você. Por quê? Em primeiro lugar, porque não ora. Em segundo lugar, pode ser que o inimigo criou alguma situação para você não andar em amor, se privar da graça de Deus. Então isso impede você de ouvir a voz de Deus. Então, duas coisas que impedem você de ouvir a voz de Deus, dentre outras. A primeira é quando você não ora. A segunda é quando existe uma acusação do inimigo, ou quando aconteceu algo e o inimigo quer trazer acusação na sua mente para você não orar. Ele quer pôr na sua mente que você é tão pecador, tão errado, que Deus não pode te ouvir. E tem uma terceira coisa que eu estou lembrando aqui. Às vezes você nem fez nada errado. O inimigo armou um laço para você acreditar que é o errado, para ele atrapalhar a sua vida de oração. Aí é comida forte, hein? Um dia eu posso falar disso. Mas a oração simplificada é o quê? É falar com Deus e ouvir Deus falar. Então o que você tem que fazer? A primeira coisa, aqui em Filipenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo falou sobre orar com o coração agradecido. Com o coração agradecido, faça os seus pedidos a Deus. Não precisa andar ansioso. Mas até chegar lá, eu quero destacar aqui 3 formas. Até chegar no tempo de você fazer o seu pedido ao Senhor, eu quero destacar aqui 3 formas simples, que isso vai se tornar natural para você quando você tira o seu tempo de oração. Primeiro, depois eu vou falar de forma bem prática no final. Só não vai orar quem não quer mesmo. E eu sei que você está aqui porque você quer. Na verdade, eu sei que na verdade é tão simples, mas é desafiante. Vou falar para você que não é fácil. Mas quando você entender essa instrução aqui, vai simplificar tudo. Vai ficar tudo até mais leve, mais fácil. Você vai descobrir o prazer em estar na presença de Deus. Primeiro lugar, entrar na presença de Deus com gratidão. Segundo lugar, entrar na presença de Deus com adoração. Terceiro lugar, entrar na presença de Deus com louvor. Sabe? Nós podemos hoje entrar na presença de Deus com confiança, porque aquele que é fiel, ele já proveu tudo para que nós pudéssemos estar na presença dele e ouvir a voz dele. Olha o que diz aqui no livro de Hebreus, isso aqui é muito importante. Livro de Hebreus, capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Você pode abrir aqui, fala que nós podemos nos apresentar com confiança no trono da graça de Deus para encontrar graça no momento de necessidade. Porque nós temos um sumo sacerdote que é fiel para nós. Nós podemos nos apresentar
com confiança. Eu vou te mostrar aqui esse texto aqui dentro da palavra. Apresentar com confiança ao trono da graça de Deus, porque aquele que prometeu para nós é fiel. Agora sim, agora abriu aqui. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Uma versão mais tradicional vai dizer: cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. A palavra misericórdia, ela significa poder de Deus para perdoar pecado. E a palavra graça significa poder de Deus para te capacitar a coisas sobrenaturais. Te capacitar a, por exemplo, a uma situação difícil que você está enfrentando. Deus pode te dar uma capacitação de uma sabedoria do céu para resolver algum problema. Deus dá sabedoria a pessoas simples, você sabia disso? Pessoas que são humildes. O que isso significa? Pessoa humilde quer dizer uma pessoa que se rendeu à vontade de Deus, que tem Jesus como Senhor e Salvador, que confessou a Jesus como Salvador, se humilhou debaixo das mãos do Senhor. Então o que vai acontecer? Você não precisa mais deixar essa acusação te atrapalhar na sua vida de oração. Porque quando você está na presença de Deus, ele está vendo o sangue de Jesus. Então aqui é importante, entre na presença de Deus coberto com o sangue de Jesus. Então você vai se achegar com confiança ao trono da graça de Deus, como? Coberto com o sangue de Jesus. Então vamos simplificar aqui. A primeira coisa, você precisa falar com Deus e ouvir Deus falar. E o que falar na oração? Antes de falar, tem que estar com gratidão, com adoração, com louvor. Então normalmente o que eu faço? Eu coloco um louvor, coloco uma adoração, são duas coisas diferentes. Na igreja eu gosto só de ministrar adoração. De vez em quando só escapa um de encorajamento, né? Mas ali é o momento de adoração, como no tabernáculo de Davi. O encorajamento vai vir pela palavra profética. E aí o que acontece? Você está lá falando, você está com louvor, você está com adoração, aí você vai falar. Aí tem gente que não ouve Deus falar, por quê? Porque fala demais. Se você começar a falar menos na oração e tirar um tempo de silêncio na presença de Deus, a minha alma espera silenciosa diante da presença do Senhor. Dele vem a minha salvação. Qual é essa salvação que Davi está falando? É salvação para os desafios da vida. Lá no céu você não vai precisar mais ser salvo dos problemas da vida. No céu você não vai precisar mais de livramento, não vai. Então você precisa de livramento quando você está aqui na terra. Você está entendendo? E o inimigo não vai roubar essa mensagem minha. Não vai. Deus fala muito comigo em sonho. Quase que toda noite eu sonho. E muitos deles são sonhos proféticos. Estou para dizer que mais de 90% são sonhos proféticos. Então, quando Deus fala, ele acalma a sua mente. Quando Deus fala, ele acalma a sua ansiedade. Quando Deus fala, ele acalma você. E Deus está querendo falar todo dia. Às vezes é você que não está parando um pouco na sua oração para ouvir. Você está ouvindo isso? Dê ouvida que o Espírito de Deus está falando para você agora. Essa é uma mensagem de Deus para a sua vida. O que você vai fazer? Você vai entrar, você vai colocar um louvor e adoração. Você vai colocar um louvor, uma adoração. O louvor é que Deus te direcionar, algo que exalta o nome de Jesus. Uma adoração que levanta o nome de Jesus. Aí o que você vai fazer? Com esse ambiente de adoração, você vai começar a adorar o nome de Jesus. Você vai entrar com adoração, você vai entrar com louvor. Senhor, eu reconheço, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é meu Senhor, o Senhor é o dono da minha vida, tudo para mim. Eu tenho falado para vocês, eu nunca fui atrás de receber dons espirituais, nunca, que eu me lembre, nunca fui. Só que eu comecei a ter aquela vida de adoração, colocava muito louvor, aqueles louvores que exaltam o nome de Jesus, em seu nome, né? E outros, meu Deus. Né? Aí o que aconteceu? Tantos louvores assim, e a hora que eu menos esperei, Deus começou a me dar revelações, Deus começou a me dar sonho. Desde criança eu já tinha alguma coisa, mas não estava bem consciente. Então foi tudo através da vida simples de oração. Ouvindo a adoração, depois falando Deus, conversando com Deus, às vezes até em pensamento. Você sabia que Deus ouve as suas orações em pensamentos também? Mas o que Deus está querendo? Tire um tempo todo dia. Tem que ser sagrado.
todo dia, e principalmente no momento que está difícil. Você precisa lá. Quando está fácil ou difícil, não interessa. Eu estou em tempo de oração, você está em tempo de oração. Você está entendendo? Mas o que acontece? Deus, ele quer falar direto com você. Nós temos um sumo sacerdote que ele se compadece das nossas necessidades. Olha o que diz aqui em Hebreus 4. E você vai sair daqui orando, você vai sair daqui cantando, você vai sair daqui louvando a partir de hoje. Você vai ver que a vida de oração não é bicho de 7 cabeças, não. Deus vai te fortalecer. Deus está dizendo que Ele perdoa você. Deus está dizendo que Ele é misericordioso. Deus está dizendo que Ele é gracioso e que nada pode impedir a sua vida de oração. Olha aqui, Hebreus 4, que eu citei com vocês aqui, o versículo 16. Mas olha o que o autor de Hebreus diz aqui um pouco antes sobre o porquê que nós podemos ter essa experiência sobrenatural. Porque ouvir a voz de Deus, você concorda que é algo sobrenatural? E como Deus vai falar? Deus vai falar muitas vezes através, pode ser um sonho, pode ser uma visão, pode ser vivificando uma palavra escrita para você, porque a Bíblia está cheia de versículo. Está muito versículo lá, mas tem que ver o que Deus está falando com você. E naquele versículo, o que é que Deus está falando com você? Com você. Você não tem que preocupar com o que Deus está falando com o outro. Você tem que preocupar com o que Deus está falando com você. Tem pessoas que querem pegar a Bíblia para tentar ajustar o outro. Não. Deus nunca pediu para a gente fazer isso. Cada um se preocupa com o que Deus está falando com você. Se Deus dá uma palavra para o outro e você já está maduro o suficiente para dar uma palavra para o outro, você dá uma palavra para o outro. Quem tem ministério é diferente. Às vezes Deus pode até dar uma palavra de correção em amor, porque Deus quer dar livramento para todos. Você entende o que eu estou falando? Olha o que diz aqui. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, meu Deus, um dia eu vou falar do dom do descanso aqui. Eu já preguei sobre isso uma vez na igreja, eu vou falar aqui. Tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Portanto, nos vistos que deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para parecer que algum de vocês não deixou de alcançá-la. Por quê? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles, mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Então, se você não tiver fé, você não entra no descanso. Mensagem para outro dia. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. Você está cansado? Descansa na presença de Deus. Você está cansado? Tire um tempo de silêncio na presença de Deus, porque agora nós podemos nos apresentar com confiança no trono da graça de Deus. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Quem? Quem não quis. Você quer. E agora eu vou lá exatamente 2 versículos antes de onde eu li para você. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. No versículo 14 fala de Jesus como Filho de Deus, o grande sumo sacerdote. E no 16, aonde eu falei com vocês, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Na verdade, aqui no versículo 8, ele diz sobre algo ainda muito mais excelente. Eu sei muito bem do contexto que está falando aqui. Está falando que no versículo 8, versículo 11. Portanto, esforcemo-nos para entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Aqui fala sobre descansar das suas obras. Quer dizer que a salvação, na verdade, versículo 10, não é mais pela sua força. A salvação não é mais por aquilo que você pode fazer. O que te habilita a entrar na presença de Deus, na verdade, o que te habilita a entrar no trono da graça de Deus,
não é mais sangue de bodes, não é mais por outras formas, não é pela sua força, não é por cumprir a lei, mas agora Jesus já conquistou tudo para você. E o que ele fez? Ele te deu graça para você cumprir a vontade dele. Porque a graça não é autorização para pecar. A graça é o poder de Deus para que você seja capacitado sobrenaturalmente para andar na perfeita vontade de Deus para a sua vida. Você está ouvindo? Então tem gente que fala assim, agora eu posso fazer o que eu quiser porque é a graça. Não é bem assim. Deus está querendo um compromisso com você. Aí o que vai acontecer? Você recebeu a Jesus. Ele te capacita a fazer aquilo que agrada a Ele. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. A glória de Deus vem para te capacitar a viver uma vida de piedade, a viver uma vida que agrada a Ele. Você está entendendo? Então agora você pode ter simplificado a sua vida de oração como? Você pode ter o seu descanso na presença de Deus. Por quê? Porque Jesus já fez a obra que era necessário fazer para você acessar a presença dele com confiança. Você está entendendo isso? E aqui nós vamos simplificar agora e você vai claramente entender aqui como você pode ter essa vida de oração simplificada. Você vai fazer um silêncio diante de Deus e a primeira parte da sua oração começa a conversar com o Senhor. Começa a conversar aquilo que está no seu coração. Eu tenho uma outra forma de oração, como orar por 1 hora. Pega esse vídeo aqui. Mas esse estilo livre que eu prometi para vocês gravar um dia é assim. Você está em silêncio, Senhor. Coloco tudo em suas mãos. Pai, começa a conversar com Ele. Como você conversa com alguém, um amigo íntimo. Como você conversa com a sua esposa, com o seu esposo. Sabe, com alguém próximo de você. Começa a conversar, Senhor, essa situação aqui está complicada para mim, Senhor. Preciso da sua ajuda. Porque você está aqui na terra com a missão de Deus, não é a missão sua. Senhor, começa a conversar igual conversa com um amigo. Tira aquele tempo exclusivo com Ele e começa a conversar com o Senhor. E você vai ver como isso é poderoso. Depois você para e fica em silêncio. E a hora que você menos esperar, às vezes Ele fala uma palavra. Às vezes Ele fala uma frase inteira. Às vezes Ele fala um versículo. Às vezes eu nem sei o que está escrito, mas Ele fala um livro, capítulo e versículo. Ele vai fazer assim com você. Alguns aqui Deus vai revelar livro, capítulo e versículo da Bíblia. E você vai ver Deus trazendo vida nessas palavras, que é uma palavra específica para a sua vida. Então, simplificar a vida de oração. Como você faz? É falar com Deus e parar para ouvir Deus falar. E como você começa a falar com Deus? Com adoração, com gratidão, com louvor. Aí depois disso, dentro dessa conversa, se apresenta os seus pedidos ao Senhor, porque Ele tem graça para o momento de necessidade, tá bom? Deus te abençoe, é um tempo de orações respondidas e de você cada vez mais desenvolver a sua vida de oração, e por isso Deus está te falando aqui como é simples essa vida de oração, é falar com Deus e ouvir, e é o tempo do relacionamento seu com o Senhor, tá bom? Pega aqui no link as descrições, no link da descrição, os links aqui na descrição, e até o nosso próximo encontro, sempre aqui, 7h30 da manhã, 2 da tarde e 7 da noite. E no De Repente de Deus tem live profética e Deus vai fazer coisas tremendas, que Deus continua te sustentando. A vontade de Deus para a sua vida hoje é: tire um tempo exclusivo com o Senhor, em silêncio, que Ele vai fazer coisa tremenda, Ele vai falar coisas bem específicas com você, porque Ele é um Deus de relacionamento. Até lá, até o nosso próximo encontro.